E eu tenho um grande prazer de receber um jovem professor do Rio Grande do Sul, ele mora em Passo Fundo, e apesar de jovem, ele tem uma ampla e vasta experiência, não só como professor, mas também como formador de professores. E eu conversava um pouquinho com ele antes, com o João Ricardo Santos, e falava dessa teia, que eu acho a coisa mais linda do mundo, é quando uma coisinha puxa a outra. Eu conversei com a Dani semana passada, que está lançando um livro, né? A Boniteza da Reinvenção, Práticas Docentes em Meio à Pandemia. A Dani me falou do trabalho do João, me falou do trabalho da Cris. A Dani, por sua vez, veio por um contato com a professora Tânia. E é tanta boniteza, João. Eu fico tão feliz de encontrar tantos professores, né, das mais variadas idades e das mais variadas regiões, com, digamos, um objetivo em comum, ou com um propósito em comum, ou até com uma crença em comum, que é só por meio da educação é que a gente vai transformar o mundo, é que a gente vai mudar a realidade. Né? Então, me encheu de esperança o contato contigo, João. Estou muito feliz de te receber nesse espaço. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu adorei o convite quando recebi também. Achei incrível a gente poder estar aqui conversando um pouco, discutindo, refletindo sobre a boniteza da educação, a importância que a educação tem hoje na nossa sociedade, como a escola, os professores, a sala de aula é muito significativo na experiência, na trajetória de cada aluno, né? Como a gente sabe que as crianças precisam desse contato e que a escola proporciona tudo isso. É um prazer estar aqui, podendo conversar contigo nessa tarde sobre a educação, sobre as bonitezas que ela proporciona. Um beijo também aqui para a professora Daniela, que é uma parceira minha nessa caminhada também, que fez o contato, né, para que a gente pudesse fazer essa entrevista. E é um prazer conversar contigo hoje de tarde. João, começa contando para a gente por que o João é professor? Como é que isso surgiu na tua trajetória desde pequeno? Como é que foi isso? Olha só, eu sou morador de interior, de sítio, né, da zona rural aqui da cidade de Passo Fundo. E desde muito novo, assim, desde pequeno, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu sei dizer pelas minhas professoras lá do ensino fundamental de uma escola rural lá da minha comunidade, que já diziam que eu falava que queria ser professor, que eu ajudava os colegas, e eu tinha essa vivência, assim, muito natural. E aí, quando eu cheguei no finalzinho do ensino fundamental, oitava série, né, na época da série ainda, na oitava série, a professora de língua portuguesa conversando comigo, falando sobre perspectivas de futuro, né, a gente começou a trocar uma ideia e eu lembro que eu disse para ela, eu queria ser muito como você, assim, eu queria fazer o que você faz. Daí ela disse, é só ser professor? Daí foi ali, aos pouquinhos, que eu comecei, então, existe essa possibilidade, né, por que não ser professor? E aí eu já entrei no ensino médio com essa ideia, quem sabe, já analisando, sabe aquele aluno que fica cuidando dos professores já pensando na frente? Eu era assim, né? Eu ficava cuidando dos professores e já pensando, nossa, olha que legal, olha que bacana o que ele está fazendo, imagina que bacana fazer isso em outros lugares, em outros espaços, e assim foi. Me formei no ensino médio, fiz vestibular para licenciatura em letras, passei, fui lá, bolsista também, fiz na Universidade de Passo Fundo, aqui na minha cidade também, fui bolsista ProUni, e quando fiz toda a minha graduação, desde o início, eu entrei na faculdade com 16, eu já entrei na faculdade e me inscrevi em todas as bolsas possíveis porque eu queria ir para a escola, esse era o meu objetivo, né? Eu fiz licenciatura para ir para as escolas. E aí fiz inscrição em bolsa de PIBID, que é aquela iniciação à docência, então já comecei a trabalhar como estagiário, como bolsista desde os 16, assim. Então eu sou cria da escola mesmo, é engraçado dizer isso, hoje eu tenho 26, mas eu vou fazer agora em abril 10 anos de carreira, é meio maluco, né, dizer isso, mas é mais ou menos assim, desde os 16 eu trabalho com sala de aula, comecei como estagiário, passei já pelos setores de gestão também, hoje atualmente eu sou supervisor de ensino em uma escola, além de professor de língua portuguesa, e trabalho com formações de professores, passo por várias escolas diferentes, não consegui me desvencilhar da escola.
Que bom. Como eu disse, né? Um jovem professor, mas já com uma vasta experiência. João, e eu sei que a tecnologia é um interesse teu, né? E não é um interesse que surgiu a partir da pandemia. Eu imagino, assim como todos os professores, que se intensificou muito a partir da pandemia. Qual a importância do uso da tecnologia? E, assim, quais são as questões que tu acha importante a gente pontuar? Porque, com certeza, né? Todo mundo está morrendo de saudade da sala de aula, né? Com certeza, a Sim, aula presencial é insubstituível. Mas, mesmo assim, a exato. tecnologia é um recurso maravilhoso. Isso. Eu fiz mestrado também na área de letras, pesquisei um pouquinho sobre metodologias ativas em algumas especializações, e uma coisa que sempre me chamou muito a atenção foi essa questão das possibilidades do uso do digital na escola. Por quê? Porque eu também sou de uma geração que gosto muito, eu estou sempre, né, com meu celular, computador, eu acho isso significativo no meu dia a dia. E eu percebia isso com os meus alunos, que como aquilo fazia sentido para eles, né? A maioria dos nossos alunos hoje que estão na educação básica, eles são nativos digitais, ou seja, eles nasceram com toda essa ideia de desenvolvimento tecnológico e digital a toda, eles nasceram nesse mundo, já faz parte do mundo deles, é natural para eles. Às vezes a gente pensa que algumas coisas são novidades, né, na tecnologia, no digital. Para os alunos não é novidade, faz parte, é natural, é o mundo deles. E analisando e pensando um pouco disso, eu sempre pesquisei, busquei possibilidades, metodologias, projetos que eu pudesse trazer um pouco da questão digital para a sala de aula, tornar isso de uma maneira significativa, né, o ensino. Eu tenho alguns projetos que envolvem redes sociais com os adolescentes, para a gente discutir o uso consciente das redes sociais e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades linguísticas, né, competência leitora, de escrita, atrelada às redes sociais. Eu tenho um projeto bem grande com gamificação, com os jogos digitais, como que os jogos digitais podem ser significativos também para o aprendizado, né? Tem várias crianças hoje em dia que sabem inglês, que aprendem inglês, que têm um contato muito grande com o inglês a partir de jogos, né? E daí, quando chegam na sala de aula, né, para estudar inglês ou outra língua estrangeira, já vem com um conhecimento prévio ali da prática dos jogos e tudo mais. E eu também, percebendo isso, fui pesquisando e procurando inserir isso no dia a dia da escola. Claro que veio 2020 virou tudo de perna para cima, né? Foi um furacão assim na nossa rotina pedagógica de planejamento, uma loucura quando a gente pensa em o nosso dia a dia, a nossa rotina escolar era uma, a gente mudou do dia para a noite para outra, completamente diferente, aula online, envio de atividades, sem falar em todos os outros detalhes, né? Viver uma pandemia, as questões de saúde, questões emocionais, virou tudo, foi uma bagunça muito grande. Mas aos pouquinhos também, eu vi outros colegas meus que não tinham essa mesma prática que eu tinha, né? Mas por um gosto pessoal próprio meu de uso de tecnologia, descobrindo coisas novas, descobrindo coisas interessantes para se utilizar, e agora nas escolas onde eu trabalho, a gente já conseguiu voltar presencial, claro que a escola não está 100% ainda, muitos protocolos e tudo mais, mas nós conseguimos no final do ano passado voltar presencial, e eu percebi também já o uso dessa tecnologia de uma maneira diferente já, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Claro que a parte presencial, o olho no olho, o calor humano que a gente sente quando entra numa sala de aula. Eu sou professor de quinto ano hoje, por escolha própria, eu escolhi os quintos anos. E tem muita gente que me diz, meu Deus, mas tu pôde escolher o quinto, né? Porque quinto e sexto, assim, eles são bem tumultuados. Tem até uma frase que diz que quem dá aula para quinto e sexto ano faz o que quiser da vida, né? E eu concordo, eu acho que faz mesmo, enfrenta qualquer desafio. Eles são quase outro bioma dentro da escola, até a temperatura muda, tu entra, tu sente um calor diferente. Mas eu gosto muito da energia que eles transmitem no dia a dia, eu gosto bastante dessa animação deles. E eu percebi que usar a tecnologia junto com eles, além de auxiliar no processo, claro, pedagógico, didático, né, desenvolvimento de habilidades e competências, também dava uma ideia, uma carinha diferente para as atividades. Eles se sentiam mais motivados, eles se sentiam, fazia mais parte do mundo deles. A escola era como se ela estivesse se aproximando um pouco das coisas que eles gostavam, então eles gostavam ainda mais de fazer as atividades, e isso foi bem significativo. Eu vi muitos professores
durante a pandemia percebendo isso também, né? Claro que sem deixar de lado toda a parte do carinho presencial, mas analisando os recursos digitais como possibilidades incríveis. Se a gente pensar hoje nas práticas de conhecer o mundo, por exemplo, né? A gente tem visitas virtuais, museus abertos na internet que a gente pode acessar, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, dá para dar uma aula de história sobre o Egito e abrir o computador e projetar na tela o Egito, né, para as crianças olharem e viajarem junto. Então, essas coisas são coisas que a gente aprendeu na pandemia, viu com mais prática na pandemia, e eu acho que vai ficar assim, é algo que a gente não volta atrás, são alguns passos que a gente deu, claro que de um jeito meio torto, né, difícil, mas que foram passos que a gente seguiu à frente nesse quesito também, nessa área. Me parece que intensifica um movimento, né, um desafio da escola há muito, né, que é fazer sentido, que é falar, falar da realidade, do cotidiano, né? Eu que estudei também em série, mas há muito mais tempo do que tu, e eu lembro que as coisas não faziam sentido, né? Eu fui descobrir a importância da química, da física, da matemática Sim. muito tempo depois de sair da escola. E se eu tivesse aprendido lá, associado ao meu dia a dia, aos meus interesses, à minha realidade, esse é um conhecimento que fica, né, João? E se a gente pensar, é como os indígenas aprendem, né? Então, assim, me parece que há um movimento, assim, talvez ainda seja parte de uma bolha, seja pequeno, mas há um movimento da gente buscar isso que realmente faz sentido, né? De valorização da diversidade, da vida, e a tecnologia também como parte da vida e como um recurso, se as crianças já sabem, nascem fazendo assim, né? Por que não usar a tecnologia a serviço da educação? Exatamente. A ideia da tecnologia, sempre a tecnologia veio para servir ao ser humano, desde a origem da tecnologia. Se a gente pensar, né, o conceito mesmo de tecnologia, quando o ser humano começou a desenvolver agricultura, quando começou a desenvolver armas para caça, ele já estava desenvolvendo tecnologia e veio para servir ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. A tecnologia digital que a gente tem hoje continua com esse mesmo objetivo. Ela não veio para substituir ninguém, né? A tecnologia não vai substituir o professor. O professor vai usar da tecnologia para tornar as coisas cada vez mais significativas em sala de aula, mais próximas do cotidiano, no dia a dia dos alunos, né? Eu faço esse projeto de gamificação com os jogos digitais e aí eu atrelo várias disciplinas do Fundamental 1 dos pequenos, né? Português, matemática, ciência, história, geografia, e eles vão vivendo junto como se eles estivessem jogando um jogo dentro de uma ilha, numa realidade medieval, com personagens da literatura, e é muito interessante porque eles vão, por exemplo, comprando e vendendo coisas e colocando em prática a matemática do dia a dia, eles vão escrevendo cartas, fazendo bilhetes, fazendo memorandos para aquela ilha, e eles vão botando em prática suas habilidades linguísticas. Então, colocar em prática aquilo que o aluno vai usar depois em sociedade, né, na sociedade, no convívio, colocar em prática isso na escola, para que o aluno possa treinar. E eu também tenho uma ideia que, para mim, a escola é o lugar do erro e não do acerto. As crianças estão ali para errar e tentar de novo. Esse é o lugar essencial, porque ali eles têm o apoio do professor, eles têm o apoio dos colegas. Então, realmente, é para tentar, e se der errado, deu errado, tenta de novo, para tornar isso significativo, para quando eles forem colocar isso em prática no mundo, eles já têm essa experiência, né, prática de vivência, usando esses conceitos, esses conhecimentos que a gente vai ensinando, seja na língua portuguesa, na história, na ciência, onde for. Os professores que estão nos ouvindo, nos assistindo, os professores que têm mais de 26 anos, né, estão mais próximos da minha idade, pode pensar, mas por um guri de 26 anos é muito tranquilo, né, usar a tecnologia, se apropriar disso. O que eu achei legal no teu trabalho, e tu, por favor, me corrija se eu estiver errada, é que tu tem a preocupação em compartilhar isso, né? Então, tem um site, aliás, lindo, limpo, bonito, fácil de navegar, assim, olha, eu sou chata com site, o teu site é muito legal. E que tem muito conteúdo ali aberto, disponível. Exatamente, é esse o teu objetivo, João? Oferecer aos professores que não tiveram a mesma oportunidade ou que foram educados de outra forma, e mesmo que estão cursando agora, porque eu acho que nem todos os cursos ainda
tão sintonizados com essa realidade, com esse momento presente. Sim. É poder oferecer, compartilhar esse teu conhecimento com outros professores, é isso? Isso. O meu site, né, ele veio como uma ideia de blog pessoal, na verdade, com compartilhar algumas experiências minhas enquanto professor. Mas aí eu trabalho como formador de professores, já vai fazer 4 anos, eu viajo por toda a região sul do Brasil, acompanhado inclusive da professora Daniela, que também é formadora, né, que já conversou aqui contigo. E quando a gente ia nos lugares e ia compartilhando, conversando, fazendo essa formação, a minha área sempre foi em inovações metodológicas, né, metodologias diferenciadas, e claro que o uso da tecnologia vem vindo, não tem como a gente tirar, né, de lado, faz parte do nosso mundo. Então, se a gente vai falar de uma metodologia nova e dá para usar tecnologia com ela, é claro que eu colocava a tecnologia na apresentação também, né? E aí os professores me perguntavam sempre, meu Deus, aonde que está esse link? Onde que tu encontrou esse site? Esse aplicativo eu não conheço, deixa eu anotar aqui o aplicativo para depois baixar em casa e tudo mais. E eu fui percebendo essa necessidade que muitas vezes a gente tem de coisas práticas, de coisas fáceis. Eu sou professor, eu já trabalhei 60 horas semanais. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, de como que é a rotina de um professor. A gente trabalha manhã, tarde e noite, chega em casa, tem que corrigir prova, tem que fazer planejamento. Então, essa é a nossa rotina. A gente não tem, enquanto professor, muito tempo para ir procurar um aplicativo legal e diferente para colocar na nossa aula. Por mais que isso seja significativo, falta tempo. Falta mesmo, a gente não consegue na rotina, assim, de um professor. E aí, ouvindo esses professores nas formações, eu senti essa necessidade de ter um lugar bem mais prático de acesso. Então, todos os recursos, aplicativos, possibilidades, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, quanto nas formações que eu vou fazendo nas escolas também, eu vou colocando tudo lá. E daí, depois eu chego e distribuo para os professores, né? Acessem aqui, lá tem um aplicativo assim, tem aquele que baixa vídeo do YouTube que é muito bom, acessa aqui, tem aquele que remove fundo de imagem para tu fazer as tuas provas, acessa aqui. Então tá ali tudo bem prático e tá livre, né, como eu te disse, não é algo que é cobrado, porque as plataformas que a gente tem hoje disponíveis, a grande maioria delas está aí, disponível, né? Livre, o professor ou qualquer um pode utilizar. Só que realmente a gente só não tem tempo de procurar, de encontrar a plataforma certa. E às vezes, quando alguém já usou e deu certo e faz a sugestão, você também se sente mais tranquilo em colocar isso no teu planejamento, né? É muito difícil a gente tentar arriscar na aula, vai que dá tudo errado, tu perde todo o teu planejamento da aula, né? Então, o objetivo do site é um pouco compartilhar isso também, aquilo que eu já tive contato, aquilo que outros professores que eu conheci também já utilizaram, eu vou reunindo tudo ali e depois a gente vai fazendo um trabalho para realmente, o conhecimento ele só é significativo quando é compartilhado. E se a gente não compartilha aquilo que a gente sabe, para que, né, não adianta saber. Não, e eu digo isso para os alunos também, eu aprendo muito com os alunos no dia a dia, eles me ensinam muita coisa. A ideia que a gente teve, assim, quando a gente discute, né, grandes teóricos, Piaget, Paulo Freire, sobre educação, essa ideia do horizontal, do professor e o aluno que estão frente a frente um com o outro, não é o professor em cima de um pedestal e o aluno que vai ali para receber o conhecimento, essa ideia do horizontal, na minha realidade, no meu dia a dia, eu vejo isso com muita clareza. Porque eu aprendo com os meus alunos todo dia. Assim como eu levo coisas para eles que eles não sabiam e a gente troca, eles me trazem muita coisa. Tanto que esse site, né, que está aí disponível para todos os professores, ele foi uma sugestão de um aluno meu, inclusive de ensino médio, que disse, Pro, sabe que tem um assim, o site do Google que dá para criar e tal, e tal. E eu fui olhar, fui atrás, aprendi com ele e hoje uso. Acho que essa ideia do ensino horizontal, onde o professor olha nos olhos do aluno, né, frente a frente, e não de cima para baixo, é o que faz também a diferença. Muda o mundo, né, dentro da escola. João, está todo mundo curioso para saber qual é o endereço do site. Fala para a gente que depois a gente vai legendar para que os professores possam entrar, porque vale a pena mesmo. Beleza. É bem simplesinho, é gg.gg/João R.
E aí entra no site, lá no site tem várias abas disponíveis, desde metodologias inovadoras até sugestões de atividades, tem um link que é só de recursos, tem um maravilhoso que é das bibliotecas digitais, e eu, como bom, né, filho das letras, não posso deixar passar, que é uma aba só com bibliotecas digitais riquíssimas, com obras clássicas até livros novos, que estão lá disponíveis para a gente acessar. A leitura digital hoje é, sim, uma realidade. Os alunos leem no celular, eles leem no tablet. Não adianta eu, enquanto professor de língua portuguesa, brigar com eles e fazer eles lerem o livro físico, sendo que eu sei que eles gostam de ler no celular. Então, não interessa qual o recurso, né? O interessante é que eles leiam, que eles busquem, que eles aproveitem tudo isso. Então, lá também tem uma abinha só para literatura, bibliotecas digitais, tudo disponível, tudo aberto ao público. Alguns textos que tu produziste também, né? Que o João também, como, né, fez ler, não só gosta de ler, como também gosta de escrever, né, João? Me arrisco um pouquinho. Isso, eu tenho alguns textos teóricos lá que falam um pouco sobre essa dinâmica das metodologias ativas, tem alguns depoimentos também meu enquanto professor, inclusive no livro da professora Daniela, do Comitesa, eu tenho um texto publicado que se chama Não Era Para Ser Assim, que é um texto que fala um pouquinho da minha experiência, da minha visão com o início da pandemia, e junto um pouco do que a gente está falando, né, até agora, essa realidade do uso da tecnologia na sala de aula, que não era para ser assim, não era para ele ter chego na escola através de uma pandemia. Os professores e os alunos e toda a escola, na minha concepção, precisavam aproveitar a tecnologia de um jeito bem mais confortável, né? E não assim, às pressas, meu Deus, agora tem que ligar aqui o computador e eu vou ter que dar aula daqui da frente, como que faz isso? Então, a tecnologia, ela foi encarada um pouco com receio, e eu que sou pesquisador dela há mais tempo, né? Pensei exatamente isso, não era para ser assim, era para ter outro contato, né? A gente precisava. O bom é que agora, com o passar do tempo, a poeira vai baixando, as pedras vão, né, assentando e a gente vai conseguir olhar só os pontos positivos realmente de tudo isso. Do que fica. Não, realmente, para alguns professores foi no susto, né? Foi para foi muitos. sofrido. Digo até eu que faço essas pesquisas há mais tempo, meu Deus, teve dias que eu precisei, olha, arranquei os poucos cabelos que eu tinha de nervoso, de estresse, a gente não estava habituado, né? Não estava acostumado. Eu estava acostumado a colocar meu relógio despertar, levantar, tomar um banho, pegar o meu material e ir para a escola. E aí, levantar e ligar o computador e aceitar ficar esperando os alunos logarem, muitas vezes sem câmera, naquela angústia de será que meu aluno está ali? Será que ele está me ouvindo? Será que ele tem internet? Será que ele tem computador para me escutar, né? Então, toda essa angústia, assim, foi gerando um desconforto muito grande, ainda bem que a gente está conseguindo aí voltar para a presencialidade, para que a gente possa passar, eu sou aquele professor que vai passando de classe em classe e olhando o que o aluno está fazendo, olhando para o caderno dele, olhando para a carinha dele, vendo se ele realmente está entendendo aquilo que ele está fazendo. Então, nossa, as câmeras fechadas, assim, era o meu maior desafio, a falta de interação. E a gente sabia que muitas vezes nem era por culpa do aluno, digamos, né? Às vezes era realmente uma internet que não era de boa qualidade, que ele não conseguia ligar porque travava. Às vezes ele estava escutando no meio da cozinha, né, com a mãe fazendo comida e todo barulho, ele não conseguia interagir do jeito que precisava. Então, foi realmente algo bem desafiador, assim, no ano passado. Sem falar naqueles que sequer tinham acesso, né, João? Então, isso também, assim, mobilizou muito, né, o professor nesse sentido, né? Quer dizer, todo um esforço para a maior parte dos professores se apropriar da tecnologia e ainda pensar como manter o vínculo daquele aluno, que a gente sabe, infelizmente, a maior parte dos estudantes brasileiros não tem. Às vezes tem um celular na casa, que é o celular que o pai trabalha, né, que é aquele celular de cartão, que não vai comportar ele ficar algumas horas usando a internet e que o pai precisa para trabalhar, quando tem, né? Então, isso também tirou o sono de muito professor no Brasil. Graças a Deus, a gente está, espero que a pandemia, né? A gente está num momento bem complicado ainda, mas quem sabe isso vai passar e a gente vai retomar o vínculo com esse aluno né, e avançar, porque é só por meio da educação que a gente vai avançar e, quem sabe, oferecer um país em que todas as crianças tenham acesso à tecnologia. Isso, e tem uma coisa que é muito
muito interessante, que é a questão que muitos alunos só tinham acesso à tecnologia na escola. E passar 1 ano e meio sem ir para a escola é não ter acesso a muita coisa. Não é não ter acesso somente às aulas, né? É não ter acesso, muitas vezes, à merenda escolar, a não ter acesso, muitas vezes, a uma qualidade de conversa afetiva, emocional, a interação com outras crianças, a um olhar diferenciado, né, a um tratamento psicológico que a gente faz com as crianças na escola, que muitas vezes aí passou-se, né, todo esse tempo de isolamento, sem que a gente conseguisse ter esse contato com as crianças. Essa retomada agora é a retomada de uma grande brecha que ficou na nossa história, na trajetória de quem viveu todo esse momento, né, principalmente os alunos. E não só em quesito de, eu sempre digo, esse é, por incrível que pareça, o menor, que é do conhecimento, e o que faltou ser ensinado. Realmente, o que faltou ser ensinado é um ponto importante, mas de toda essa parte de interação, de troca, de convívio, de afeto, de generosidade, de muitas vezes, como eu disse, né, alimentação, de tudo que a escola proporciona, de contato, tem alunos, a gente sabe, na realidade brasileira, que só tem contato para assistir um filme, por exemplo, na escola, porque a escola tem a TV para poder assistir o filme, o professor leva. Ou a usar um jogo no tablet, no celular, no computador, no laboratório de informática da escola, porque em casa ele não tem isso. Então, também essa importância da escola nessa inclusão digital, né? E só um detalhe também que eu lembrei agora, conversando contigo, essa questão da inclusão foi outra coisa que também me balançou muito durante toda a pandemia. Os alunos que a gente sabe que precisam de um atendimento diferenciado, de um atendimento especial, né, tiveram aí um desafio ainda maior nessa pandemia, que eu, enquanto professor também de aluno especial, percebi isso, como foi difícil a gente conseguir ter acesso e ter esse contato, né, tão significativo que os alunos de inclusão precisam, e que agora na presencialidade a gente tem aí o grande desafio de retomar todos esses vínculos de novo. Os vínculos, né? Como tu disseste, né? Para muito além do conteúdo, né? Às vezes a gente assiste as matérias de televisão, né? Que, o conteúdo, a defasagem, e eu sempre penso, gente, isso é de menos. Isso com certeza a gente recupera, mas esse vínculo, né? Esse cuidado é fundamental, e que bom, né? Que a gente vai retomar. João, eu poderia ficar aqui muitas e muitas horas conversando contigo. Mas para a gente finalizar, espero que tenhamos outras oportunidades e que possamos também nos encontrar presencialmente, né? Eu combinei com a professora Dani, a gente vai divulgar o livro, eu vou conversar com outros professores que fazem parte do livro, que eu acho que é uma boniteza que tem que ser compartilhada, e como tu disseste, o que adianta conhecimentos a gente não pode compartilhar, então compartilhar com outros professores, né, lembrá-los, né, da importância da sala de aula, da importância do professor e da diferença que ele faz na vida de tanta gente. João, para a gente finalizar, o que muda o mundo para ti? Olha, eu como bom professor que sou, né, desde os meus 16 anos, eu não tenho dúvida que o que muda o mundo hoje é uma educação significativa e de qualidade. É esse desenvolvimento de aprendizagem que todos os nossos alunos, todas as crianças do mundo precisam e têm direito, acesso a essa educação. Uma educação que realmente faça sentido para eles, que faça sentido para os professores e que alegre o dia a dia deles também. Uma educação, uma escola, uma sala de aula em que tanto o aluno quanto o professor tenha prazer de estar ali, tenha prazer de trocar esse conhecimento, porque o que muda o mundo é esse ambiente de troca. É eu poder estar aqui conversando contigo, trocando o que eu sei, aprendendo contigo, é eu poder ir para a sala de aula e levar isso para os meus alunos, aprender muito com os meus alunos, depois encontrar outros professores em cursos, em palestras, em formações, e poder compartilhar também o que eu sei e ouvir as experiências deles. Então, uma educação de qualidade que possibilite essa troca de conhecimento, para mim, é, sem dúvida, o que possibilita aí todas as mudanças, é o que muda o mundo. João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, parabéns pelo trabalho, siga assim, é disso que a gente precisa, de professores e de pessoas que acreditam na educação. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite, parabéns pelo projeto, acompanhei um pouco agora e já estou apaixonado. É muito bom saber que existem outras pessoas, né, outras cabeças, inclusive de outras áreas, que também pensam sobre educação e que querem essa educação de qualidade para todos. Parabéns pelo projeto, pelas iniciativas e obrigado pelo convite. Obrigada, um beijo, querido.